1930, então, temos a pasteurização. É uma evolução da pasteurização aí, a esterilização por injeção direta de vapor, onde o ar é retirado por essa injeção direta de vapor, um vapor saturado, e ali elimina toda a presença do oxigênio, onde o vapor toma conta do ambiente. E em 1935 temos o uso do ozônio. O ozônio que é um forte aliado aí no combate a micro-organismos. E ele não deixa resíduos diferentes de outros, como cloro e outras substâncias. O ozônio, ele tem, após o seu uso no meio, ele se reduz novamente a oxigênio. Então ele é um facilitante, utilizado muito em frutas, para poder eliminar certos micro-organismos. Em 1936 nós temos o uso do raio ultravioleta em linhas de processamento. O raio ultravioleta combate então várias bactérias e micro-organismos, até vírus. Século XX, a difusão do congelamento de alimentos perecíveis. Então os alimentos perecíveis começam a ser congelados. Em 1940 nós temos a produção em massa de alimentos congelados. Então começa a ter um consumo e uma produção alta de alimentos congelados a partir dessa década aí do século XX, da década de 40. E alimentos também concentrados e alimentos desidratados. Em 1942 é a criação de um equipamento muito utilizado, que é o túnel de congelamento. Esse túnel de congelamento ele tem a propriedade de reduzir a temperatura em menos tempo possível, para manter características do produto, como o odor, o sabor, o cheiro. Então, os produtos são submetidos a uma temperatura muito baixa por esses túneis de congelamento, numa velocidade muito rápida, para conservar mesmo as características fundamentais do alimento. Ainda no século XX, em 1943, nós temos a atmosfera controlada. A atmosfera controlada é o armazenamento refrigerado, que vai retardar o amadurecimento, o envelhecimento, a perca de peso, principalmente de frutas e grãos. Então é todo um ambiente que tem uma refrigeração controlada para armazenar esses produtos. Em 1947, outro processo bem interessante é a embalagem a vácuo, onde alimentos são embalados sem a presença, retirada por uma seladora, uma máquina seladora, retirada todo o oxigênio ali do meio, alimentos embalados a vácuo. Você provavelmente já deve ter visto aí, alimentos embalados a vácuo, como café, por exemplo, conserva até o sabor do café, diferente do outro café que não é embalado a vácuo. Em 1950 temos aquecimento por micro-ondas, então a utilização de micro-ondas para aquecer. As moléculas de água que vibram, né? Elas vibram e acontece o aquecimento do alimento. Em 1950 também temos o congelamento por criogenia. A criogenia também está relacionada ao estudo, né, de muito baixas temperaturas, esse congelamento quase que instantâneo de alimentos para poder manter suas características. Em 1953 temos a irradiação, esterilização a frio por radiação ionizante. Então é utilizada essa radiação, onde vai ter uma esterilização que não é térmica, ela é a frio nos alimentos. E o ultrassom também, que é a eliminação de bactérias e inativação de enzimas em leite, é um exemplo. O ultrassom ela reduz os micro-organismos patogênicos, né, nos alimentos com temperaturas baixas, e para que não tenha essas atividades microbianas nos alimentos. Século XX ainda, mais uma evolução da pasteurização, que é a pasteurização por processo ultra high tech, temperatura alta, uma temperatura muito alta aí, e rapidamente é pasteurizado. O leite, por exemplo, tem esse processo UHT, sucos também. Em 1960, embalagens flexíveis retort pouch, são embalagens que acomodam melhor os alimentos. Começou a ter um comportamento, uma visão de preocupação com a embalagem dos alimentos, embalagens flexíveis, porque favorecem até na estocagem. Em 1960 ainda temos o processo de embalagem antisséptica para leite. Em 1960 também o processo freezer dry contínuo, processo também muito interessante, que acontece por desidratação. Então o alimento primeiro ele é congelado, e primeiro tem que estar congelado. Depois ele é desidratado por uma pressão muito baixa. Aí acontece a sua sublimação. Toda a água congelada que está naquele alimento ela é sublimada. O que é isso? Ela vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso, retirando assim toda a sua umidade.
E em 1960, sistema de refrigeração por nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido também, substância que congela rapidamente, então muito utilizado para conservar alimentos. Inclusive tem sorvetes que são feitos nesse sistema de refrigeração por nitrogênio líquido. 1964, sistema de engarrafamento antisséptico. 1966, ultrafiltração para esterilização de líquidos. E novamente aí, em 1962, secagem por micro-ondas, utilizando as ondas do micro-ondas para secar, não só para aquecer, mas para secar também os alimentos. 1976, alimentos congelados para o preparo em micro-ondas doméstico. Então foi o auge aí, onde começou a utilizar alimentos congelados para o preparo em micro-ondas doméstico. Em 1988, aquecimento ômico. Aquecimento ômico é um aquecimento também por radiofrequência, que utiliza o mesmo tipo do aquecimento por micro-ondas, onde as moléculas dos alimentos elas vibram e acontece esse aquecimento. Já no século XXI, nos dias de hoje, anos 2000, o aquecimento UHT do leite, mas em vez de ser por energia térmica, é por energia elétrica. Esse UHT aí, ó, Electroheating for UHT. Em 2001, temos o uso comercial do processo UHP para sucos. O processo UHP já é diferente porque é um processo de um custo bastante alto. Então é utilizado para alimentos específicos. Então o alimento é submetido a uma alta pressão, onde tem um fluido ali para controlar essa transferência de pressão. Se for hidrostático, geralmente vai ser a água. E onde o alimento é submetido a um espaço confinado e uma pressão muito alta, para poder eliminar qualquer tipo de micro-organismo que morrem pela pressão, pela alta pressão do ambiente. Em 2001, uso comercial desse processo UHP para sucos. E 2001 também, uso industrial de alta pressão para a fabricação de produtos cárneos. E 2005 adiante, temos a ISO 22000. Aí houve a preocupação para a qualidade e segurança de alimentos, porque não só preocupar com o processo, de nada adianta ter processos aí tão avançados e não se preocupar com a qualidade e segurança do consumidor, né? Então, pessoal, é isso. Leiam o artigo vai trabalhar sobre a origem e evolução desses processos, o que interfere na conservação de cada alimento, e façam atividade, viu?